Fala galera, está cada vez mais perto da gente realmente ver o reencontro entre Rick Grimes e Daryl Dixon. Na real, ver o reencontro de todos os personagens principais do nosso universo The Walking Dead, porque simplesmente o Sr. Greg Nicotero, em entrevista ao Brandon Davis, tá? Pra quem não lembra o Brandon Davis, cara, ele era ali o principal jornalista que cobria o universo The Walking Dead para o site Comic Book. E ele saiu do Comic Book e está com o seu próprio material, tanto no YouTube quanto no site também. E obviamente ele continua muito bem informado sobre o universo The Walking Dead. E ele está fazendo uma série de entrevistas, tá lá no canal dele, e ele trouxe o Sr. Greg Nicotero para conversar sobre o universo The Walking Dead. E daí, obviamente, muita coisa foi falada, vou trazer alguns abre aspas aqui sobre o Sr. Greg Nicotero, e obviamente que foi perguntado para ele sobre o reencontro de Rick e de Daryl. Bora lá, abre aspas. Bem, o CRM acabou, mas tem havido muita conversa sobre esse tipo de série de reunião, onde reunimos muitos personagens principais. Já vínhamos falando sobre isso há alguns anos, até mesmo antes. Já vínhamos falando sobre isso há alguns anos, até mesmo antes. Sabe, antes da série do Rick e da Michonne. Era para ser um filme. Íamos fazer um filme de The Walking Dead. Depois virou, teremos 6 episódios. As pessoas queriam ver o que acontecia com o Rick. Era isso. E acho que essa foi a melhor parte. A emoção de ver para onde o Rick ia e o que acontecia. Porque sempre foi essa a intenção. Sempre foi a intenção que acompanhássemos o Rick e víssemos aonde ele ia. Ele entra lá, olha, eu sentei ao lado dele no helicóptero e voamos até aqui. Ou seja, galera, essas conversas todas, elas não estão rolando basicamente há 6 meses atrás, quando o Andrew Lincoln comentou ali na entrevista, deixou escapar, literalmente, ele estava ali promovendo uma peça ao lado da Alicia Vikander, foi perguntado sobre, né, o tempo dele em The Walking Dead, tudo mais, ele simplesmente fala que estava rolando conversa ali para o retorno, né, dele ao universo The Walking Dead e tudo mais. Então isso vem sendo conversado há muito tempo. O Greg Nicotero, para falar isso aqui, obviamente que ele não só alimenta a nossa esperança toda de realmente isso acontecer, como, cara, ele deixa claro que essas conversas, elas estão realmente rolando. Se não bastasse já o que o Andrew Lincoln tinha falado, o Greg Nicotero, que é alguém que provavelmente vai estar ali trabalhando também no que for para acontecer, tá? Se for uma série, se for um filme, o que for para acontecer desse reencontro todo, eu quero que seja uma série, quero que sejam, cara, mais de 6 episódios, mais de 8 episódios, seja no mínimo 16 episódios, sei lá, entendeu? Mas que tenha algo que a gente consiga realmente apreciar para o reencontro todo desses vários personagens, né? Com uma série ou um filme, mas principalmente uma história que realmente tem uma importância para acontecer. Isso eu venho deixado bem claro, cara. E daí a gente chega num ponto que é muito importante. Ok, é mais um membro do universo The Walking Dead, extremamente importante dentro do universo The Walking Dead, é simplesmente o Sr. Greg Nicotero, que fala sobre o assunto. E fala positivamente sobre o assunto. É diferente de perguntar, por exemplo, assim, pô, se uma entrevista com o Jeff D. Morgan foi perguntado para ele, pô, o que tu acha do reencontro? Se ele não falasse, pô, cara, eu acho legal, ia ser interessante, eu ia achar bizarro, tá? Ele dizia assim, não, cara, eu nunca quero que aconteça isso, não tenho o menor interesse de fazer. É óbvio que numa parte promocional de uma entrevista vai ser falado coisas, cara, que sejam positivas, mas também sejam um pouco genéricas, entendeu? Cara, seria interessante. Ninguém entra nessa questão dos detalhes, como o Andrew Lincoln deixou escapar lá, sem entrar nos detalhes, mas o Greg Nicotero ele dá detalhes. Quando que vai acontecer realmente esse anúncio? Porque a AMC, até esse momento que estou gravando esse vídeo, tá? 5 de março, 15h32 da tarde. A AMC continua no seu estado de hibernação. Nada está sendo promovido. Nada está sendo promovido. A gente não tem nenhum tipo, a não ser rumor, que daqui a pouco, cara, Daryl Dixon, 4ª e última temporada, estreia em setembro. Talvez Dead City estreia, né, a sua 3ª temporada ainda esse ano. Talvez seja só ano que vem. A gente já teve ali, né, coisas que vazaram. Por exemplo, uma das atrizes novas de Dead City já publicou nas suas redes sociais ali que ela estava fazendo já a parte de dublagem, né, de Dead City. Isso alimenta um pouco também, eu até vou tratar isso em um vídeo separado, tá? Alimenta também que Dead City possa estrear talvez no último trimestre do ano. E agora, acabou de acontecer, a Candela Saita também está, tá? Ela que também está em Daryl Dixon, ela acabou de publicar também que também está gravando um voice-over ali, né, que é a dublagem. Então, para mim, ela está também gravando a questão de Daryl Dixon. Tudo está acontecendo sem a gente saber, basicamente, tá? Então, assim, que lugar, e isso é uma informação que eu venho batendo há muito tempo, tá? Cara,
quando que vai acontecer o grande anúncio de The Walking Dead. Aonde que The Walking Dead, no decorrer desses últimos 16 anos, aproveitou realmente para fazer sua grande parte promocional, por estar também muito próximo dos fãs e, ao mesmo tempo, ter a atenção da mídia ali centrada no evento que está acontecendo, chamado San Diego Comic Con, julho desse ano. Se prepare porque julho desse ano a gente vai ter ali, cara, painel de The Walking Dead, obviamente acontecendo. A gente vai ter lá, por exemplo, Norman Reedus, Melissa McBride, Jeff Dean Morgan, Lauren Cohen, porque eles vão estar promovendo a quarta de Daryl e a terceira de Dead City. Ali a gente vai ter a estreia, provavelmente, de um último trailer, né, um grande trailer de Daryl Dixon. Acredito que eles vão liberar um teaser, cara, entre agora março até San Diego Comic Con. Algum teaser vai ter, alguma já menção de data vai acontecer, mas o trailer final, San Diego Comic Con. E, para Dead City, se eles não lançarem na Comic Con, cara, um trailer final, vai ser o primeiro teaser, a confirmação de uma data, aquela coisa toda. E é o momento, assim como foi o momento alguns anos atrás de Andrew Lincoln, da Gurira subir ao palco e anunciarem que The Ones Who Live iria acontecer, que o filme tinha se transformado numa série, né, ou numa minissérie, como quiser chamar, como o próprio Greg Nicotero coloca aqui nessas mudanças que aconteceram no planejamento todo, é lá, cara, San Diego Comic Con, lá que realmente que vai acontecer esse momento de ter o grande anúncio desse grande reencontro de The Walking Dead. Antes disso, não vai acontecer. É San Diego Comic Con. Então, galera, tá muito perto. Tá muito perto de realmente acontecer esse anúncio. Tá muito perto de acontecer realmente esse anúncio e a gente entender qual vai ser esses planos para The Walking Dead no futuro. Porque como o próprio Greg Nicotero falou, tá? Tem uma parte que é importante, assim. Ele fala que as pessoas gostariam muito de saber o que tinha acontecido com o Rick. E a audiência, ela retornou para isso também. A gente já conversou muito sobre isso. Então tu imagina esse interesse todo que vai haver com a reunião dos personagens. A reunião de muitos membros do elenco original de The Walking Dead estarem reunidos novamente para uma grande história, não só uma situação de reencontro, não só uma situação de uma cena ali pós-crédito, não só da gente ver o abraço do Rick com o Daryl. Cara, algo muito maior realmente acontecendo. É indescritível, indescritível qual seria o meu sentimento e qual seria o sentimento de muitos de vocês isso realmente estar confirmado oficialmente. Todos os rumores apontam para isso. Tudo que está acontecendo realmente aponta para isso. E tudo, galera, aponta para julho desse ano, San Diego Comic Con. Se preparem, porque vai ser lá que vai acontecer esse grande anúncio de The Walking Dead. E o nosso querido Greg Nicotero, ele obviamente falou muito mais com o Brandon Davis, tá? E daí ele falou algumas coisas sobre as ideias do Frank Darabont também, que são importantes, tá? Bora lá. É muito engraçado porque Frank Darabont e eu conversamos sobre isso depois, e a opinião dele foi... Aí a questão da morte do Glenn, tá? Ben, eu provavelmente não teria feito isso na série, porque não era a visão dele sobre The Walking Dead. Definitivamente foi algo muito, muito controverso. Me lembro de estar em uma das Comic Cons quando a edição 100 de The Walking Dead, né, foi lançada nos quadrinhos. E estávamos tomando café da manhã. Eu estava sentado com o Robert Kirkman e o Steven Yeun, o Glenn. E o Steven disse, você ainda não viu, né? E eu fiquei tipo, o quê? E ele respondeu, a edição 100. E eles estavam conversando sobre isso, foi tipo, aqui está a imagem de Glenn chamando o nome da Meg. E eu pensei, você está brincando, é assim que o Glenn morre? Isso me afetou, foi realmente emocionante. Assim como quando a Lori morre nos quadrinhos. A Lori está segurando a Judith quando o governador ataca a prisão e ambas são mortas. Ele cai em cima dela. Havia momentos nos quadrinhos que eram tão impactantes que ficavam na memória. E o de Glenn era um deles. E acho que foi diferente para mim com o Glenn porque o Steven Yeun e eu tínhamos passado por tanta coisa juntos na série, trabalhando juntos por toda a série. Sempre que um personagem morre, é difícil. Com o Scott Wilson e o Herschel, o eterno Scott Wilson, foi uma barra pesada. Lembro de tudo que cada ator me disse. O Scott disse, sabe, eles estão me engordando, né? Eu fiquei tipo, do que você está falando? E ele respondeu, eles estão me engordando, eu tenho muita coisa boa para fazer nessa temporada, então acho que eu vou sair. E isso foi antes mesmo deles terem apresentado tudo isso. Acho que talvez eu soubesse que ele ia sair, mas não podia contar para ele ainda porque estávamos no 3º episódio e a morte dele foi no 8º. E eles então falaram sobre a reação do público a toda a cena e até mesmo sobre o impacto cultural que The Walking Dead teve. Chegando inclusive, né, ao Saturday Night Live. Em parte, era como se nunca tivéssemos mudado a forma como ele morreu. O que me assombrou tanto na história em quadrinhos foi aquele close dele indo com a Meg. Aquilo me assombrou, foi brutal, e ainda me assombra, e estou falando apenas do desenho. Então talvez houvesse uma versão em que tivéssemos mostrado menos disso,
o que teria tido menos impacto e perturbado menos as pessoas. Mas ainda acho que o resultado foi que o Glenn foi morto de uma forma horrível e violenta. Independentemente de quanto disso tivéssemos mostrado ou não, ainda acho que as pessoas teriam reagido porque amavam o personagem. Eles o amavam. Nunca pensei muito sobre como as pessoas reagiriam. Fiz o episódio que me foi apresentado e estou orgulhoso dele. Olha, pra mim foi o melhor elogio quando o David Chappelle fez uma paródia no Saturday Night Live. Fui a um dos shows do Dave, agradeci e disse: é uma honra você ter reproduzido fielmente os frames, as cenas que eu fiz. Foi incrível. Mas veja bem, foi brutal, foi horrível, foi muita coisa. Sim, foi. Mesmo que tivéssemos cortado alguns frames ou mostrado menos, ainda acho que o impacto emocional teria sido muito forte para as pessoas. E essa morte do Glenn, galera, a gente sabe o quanto teve também de efeito. Eu tinha falado antes em relação à audiência, né? Teve de efeito também, onde muitos fãs de The Walking Dead abandonaram The Walking Dead naquele momento lá, por justamente, cara, gostar muito, amar muito o personagem do Glenn e ver o que tinha acontecido com ele e não aceitar o que tinha acontecido com ele. Galera, tá chegando a hora da gente ver esse anúncio realmente acontecer, o reencontro, cara, tão falado, tão sonhado, tão especulado, ele tá muito próximo realmente de acontecer, porque até tá anunciado oficialmente, a gente vai continuar ainda com essa esperança toda que realmente aconteça, a minha esperança pelo menos, tá? Mas acho que é muito a esperança de muitos de vocês também. Galera, coloque embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nesse futuro todo que a gente tem de universo The Walking Dead. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 reviews aqui, entretenimento é coisa séria.